Mecanismos da mediunidade, capítulo 5, corrente elétrica e corrente mental. Dínamo espiritual. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, se oponha contra as realidades do espírito, é necessário convir que no comando das associações atômicas, sob a indagação do homem, prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. O espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas, forças essas que guardam consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Ou seja, o espírito, encarnado ou não, emite e capta corrente de força. Ele transmite através da corrente mental para o espírito com quem quer se comunicar. Ok? Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Gerador elétrico. Recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica fornecida pelos recursos atômicos do plano material. E para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, lembremos-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. Então, o gerador de energia, ou seja, o espírito comunicante, transfere o seu pensamento para o receptor, no caso, o médium, que vai transmitir a mensagem que está sendo gerada pela palavra ou pela escrita. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida sob forma particular se converte em energia elétrica. O aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Então, ele não emite energia elétrica, mas mental. Lembrando que para a energia gerada por uma usina elétrica chegar até a minha casa, é preciso um transformador de energia. Esse transformador vai emitir essa energia para as fontes que retransmitem para os usuários através dos fios, e aí a minha casa precisa estar ligada nesses fios. E além disso, os aparelhos têm que ser compatíveis. 110 com 110, 220 com 220. Consideremos dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Estabelecido o fio condutor entre ambos,
a corrente elétrica se improvisa no centro negativo para o centro positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se desde então a diferença de potencial existente. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico por intermédio do qual se nutra constante o fluxo elétrico entre um e outro, uma vez que a corrente circulará no condutor em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. Então, no caso de o espírito comunicante ser mais elevado que o médium, ele precisa baixar sua energia, ou seja, aumentar o seu comprimento de ondas, para que seja possível a comunicação. Em caso contrário, ou seja, o espírito sofredor precisa de ajuda, é o médium que baixa a sua vibração para poder se sintonizar com esse espírito necessitado, para poder receber a comunicação desse espírito e transmiti-la. Nesse caso, o médium é quem vai doutrinar esse espírito através da sua mente, do seu conhecimento. É ele quem vai controlar a comunicação do espírito que está precisando de ajuda. Aí o motivo, para que a gente nunca pare de estudar, para poder, se comunicar de acordo, para poder passar a informação para eles de acordo com a necessidade. Gerador mediúnico. Idealizemos um fluxo de energias mento-eletromagnéticas ou fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium, como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Estabelecido um fio condutor de um para o outro, que em nosso problema representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental deste ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se desde então a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de forças que, na questão em análise, é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica, através do qual o fluxo de energias conjugadas entre um e outro se evidencie. Incessante, porque a corrente de forças mentais destinada à produção deste ou daquele fenômeno ou serviço circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium, ou seja, a comunicação se dá por adesão, mas o médium precisa ter bagagem, precisa estudar, porque por mais que ele tenha adesão, ficará limitado dentro do conhecimento dele, dentro do vocabulário dele. Porque, como diz Allan Kardec, a influência do espírito mais a influência do médium mais a influência do meio
é que resulta na comunicação. Átomos e espíritos. Para entendermos com mais segurança o problema da compensação vibratória na produção da corrente elétrica e, de outro modo, da corrente mental, lembremos-nos de que, conforme a lei de Coulomb, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta, aquela que vai para o centro, se atraem, contrabalançando-se essa atração com a repulsão por elas experimentadas diante das cargas de sinal igual ou de força centrífuga, aquela que vai para fora. A harmonia eletromecânica do sistema atômico se verifica toda vez que se encontre em neutro, ou mais propriamente, quando as unidades positivas ou unidades do núcleo são em número idêntico ao das negativas ou aquelas de que se constituem os elétrons. Estabilidade essa que decorre dos princípios de gravitação nas linhas do microcosmo. Desse modo, afirma-se que existe uma unidade de diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico, quando a ação efetuada para transportar uma unidade de carga, ou um coulomb, de um ponto a outro for igual à unidade de trabalho. Entendendo-se que os mesmos princípios predominam para as correntes de matéria mental, embora as outras modalidades de sustentação e manifestação, somos induzidos a assegurar por analogia que existe capacidade de afinização entre um espírito e outro, quando a ação de plasmagem e projeção da matéria mental na entidade comunicante for mais ou menos igual à ação de receptividade e expressão na personalidade mediúnica, ou seja, espírito superior baixa a sua vibração para se afinizar e poder se comunicar com o médium e comunicante inferior, o médium baixa a sua vibração para poder ajudar. Força eletromotriz e força mediúnica. Compreendemos que, se dispomos em toda parte de fontes de força eletromotriz, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas, encontrando-as a cada passo na extensão da indústria e do progresso, também temos vários mananciais de forças mediúnica, mediante a permuta harmoniosa, consciente ou inconsciente, dos princípios ou correntes mentais, sendo possível observá-los em nosso caminho, alimentando grandes expectativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural. Diversas usinas se espalham na paisagem terrestre, alentando sistemas de luz e força na criação do conforto e da atividade em cidades e vilarejos, campos e estâncias, e associações mediúnicas de várias espécies se multiplicam nos quadros morais do mundo, nutrindo as instituições maiores e menores da religião e da ciência, da filosofia e da educação, da arte e do trabalho, do consolo e da caridade, impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico. Ou seja, a comunicação com o médium não depende de ele estar consciente da comunicação, não depende de ele estar consciente da sua mediunidade,
não depende da sua religiosidade. A comunicação do plano espiritual com o plano material se faz sempre da mesma forma. Não importa se o espírito encarnado não tenha consciência de que está sendo ajudado. Ele pode simplesmente achar que teve uma boa ideia. Fontes de fraco teor. Possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica dotadas de fraco teor nos processos não industriais em que obtemos a eletrização por atrito ou por contato, a indução eletrostática e os efeitos diversos, tais como o efeito piezoelétrico, vulgarmente empregado na construção de microfones e alto-falantes, peças destinadas à reprodução do som e ao controle de frequência da radiotecnia, o efeito termoelétrico utilizado na formação dos pirômetros elétricos que facultam a aferição das temperaturas elevadas e o efeito fotoelétrico, aproveitado em várias espécies de medidores. Em analogia de circunstâncias, assinalamos em todos os lugares os mananciais de força mediúnica, a se expressarem por mais fraco teor nos processos mais ostensivos de ação. Não ostensivo porque não é um médium comunicante que está recebendo instruções num lugar destinado a isso. Do ponto de vista da evidência pública, pelos quais servidores abnegados do bem conseguem a restauração moral desse ou daquele companheiro rebelde, a cura de certo número de almas doentes, a repetição de avisos edificantes, a assistência especializada a múltiplos tipos de sofrimento ou a condução enobrecedora do grupo familiar a que se devotam. Porém, em todas as atividades mediúnicas nas quais a mente demande a construção do bem, sejam elas de grande porte ou de singela apresentação, a importância do trabalho a realizar e a luz da vida superior são sempre as mesmas, possibilitando ao espírito a faculdade de falar ao espírito na obra incessante de aperfeiçoamento e sublimação. Quer dizer, estamos sempre em comunicação uns com os outros, encarnados ou desencarnados, quer seja através da mediunidade ostensiva, quer seja por intuição, quer seja por conversa com algum amigo inspirado. Então, novamente, daí a necessidade do orai e vigiai. Daí a necessidade de estudar. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.